vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar. Eu gostaria de, nesse começo do nosso segundo programa, já agradecer do fundo do meu coração, porque eu já estou sabendo da grande audiência que nós conseguimos a semana passada. Então já eu vou lhe abraçar num lugar até mais bonito do que esse, mais caprichado. Quero ressaltar para você que daqui a pouquinho, no programa, você vai entender 2 objetos e outros que eu vou usar, mas a importância que, no momento qualquer da vida, tem um clipe. Se torna fundamental. E muitas vezes, a barata e famosa caneta, que não precisa falar marca, mas que tem hora que você precisa disso, num momento tão importante da sua vida, e você precisa para a assinatura do contrato da casa própria, do seu lar, e muito mais. Coisas simples que eu preciso. Vá guardando isso no seu coração. O tema do programa não é um clips, não é uma caneta. E já você vai saber. Que alegria ter a sua companhia no nosso segundo programa. Temos este e vamos até o final de agosto juntos. Último domingo de agosto. O tema que eu comecei a tocar no assunto com você, agora há pouco, no meu gabinete, é essa necessidade, é esse precisar de alguma coisa que não dá para evitar na vida diária. Você já reparou que um dia na sua vida, na minha vida, na nossa vida administrativa comum, nós já precisamos de um clips. Alguém tem um clips para mim? É um papel solto, é um documento, não é? Você não quer perder, um documento bancário, uma caneta, de preferência aquelas mais baratas, né? Aquela famosa que nunca falha, sabe aquela que nunca falha? Alguém tem uma caneta para mim? Precisar de alguma coisa, pois o tema do programa é este. O Deus que eu preciso, como Ele será? Esse é o tema do programa de hoje. O Deus que eu preciso, como Ele será? Estaria num trono branco lá em cima, com uma barba branca? Estaria no alto de uma montanha? Cuidado, minha amiga e meu amigo. Cuidado para não fazer da sua vida uma repetição do que as pessoas dizem para você. Não faça isso. E aprenda que esse Deus que você precisa, como Ele será, como Ele é o Deus da palavra. É o Deus que a Bíblia Sagrada nos mostra e nós iremos no programa de hoje conversar bastante sobre Ele. Tema do programa de hoje, do nosso segundo dos 9 domingos. Já começa, desculpe a palavra, já começa a acabar. Que pena, né? Temos mais hoje até o final de agosto juntos. O Deus que eu preciso. Como Ele será? O Deus que eu preciso. Eu queria refletir com você do que nós fazemos, do que as pessoas fazem para achar o seu caminho, né? Achar a sua vida, achar a oportunidade tão esperada, o emprego dos sonhos, né? A faculdade dos sonhos, o casamento dos sonhos, né? E muitas pessoas às vezes trocam de cidade e deixam a sua história para trás, embarcando no ônibus, num trem, e antigamente, na caçamba de um caminhão, viajando e achando que agora eu vou achar o que eu preciso. Lá tem o que eu preciso. Naquele lugar, naquela cidade, eu vou encontrar o que eu preciso. E às vezes não. E a decepção é enorme. O tema de hoje é um tema amplo, para mim e para você. O Deus que eu preciso. Como Ele será? E nesse momento do programa eu quero compartilhar a palavra com você. O Deus que eu preciso, como Ele será? Daniel, no livro de Daniel, nós encontramos a história deste homem, na Bíblia Sagrada, que ele precisava de um Deus, sabe como? Não se espante, tá bom? Você já está vendo meu estilo, né?
Você já está conhecendo meu jeitão de pregar a palavra de Deus. Daniel precisava de um Deus domador de leão. Pastor Paulo Lutero, o que é isso? Um Deus domador de leão. Daniel não precisava naquele momento de um Deus que lhe desse posses financeiras, que me desculpe, é a preocupação de tanta gente. E às vezes o Evangelho de Cristo, erradamente, é só associado com posse financeira. Mas isso eu comento em outro programa. Daniel precisava de um Deus domador de leão. O Deus que você precisa, que eu mostro mais uma vez esta joia, o Deus que você precisa, como ele será? O Deus que eu preciso, como ele será? Repito, Daniel, no capítulo 6 do livro de Daniel, fala que alguém que gostava dele, porque, para não complicar, para você entender a história, um rei que gostava dele, o joga, até por um ato político, na cova dos leões. Aí você pode agora pensar num amigo. Tem alguns amigos, entre aspas, que se precisar, para atingir os seus objetivos, jogam a gente em cova de leão. Tem pessoas no nosso meio, quem sabe até da família, que se precisar ganhar alguma vantagem, nos joga numa cova de leão da vida. Pois Daniel foi julgado. E no livro de Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que o rei que o julgou tentou ir dormir e perdeu o sono. Diz o mesmo capítulo 6 do livro de Daniel que esse rei não conseguiu dormir de madrugada. Ele proibiu música, barulho, porque queria tentar dormir e ele não conseguiu. Na manhã seguinte ele foi até onde Daniel estava. E sabe o que houve com ele? Ele pergunta a Daniel, o Deus que você serve, será que livrou você? Para a surpresa do rei, Daniel precisava, lembra que eu acabei de falar? Daniel precisava de um Deus domador de leão. E Daniel achou esse Deus domador de leão. Porque Daniel foi jogado na cova do leão e saiu com vida. Qual é a sua cova, amigo? Onde estão jogando você? Por que você começou a fumar desenfreado? Por que você começou a beber desenfreado? O que houve com você? Qual foi a cova do leão que a vida, que um amigo, entre aspas, jogou você? Essa solidão que você vive. Talvez eu e você precisemos todo dia deste Deus domador de leão que eu estou hoje pregando. E nos outros programas eu falarei de outras maneiras. Daniel precisava de um Deus que domasse o leão para ele, como acontece com você e como acontece comigo. E aqui nessa praça bonita que eu estou, eu encontrei essas duas pessoas simpáticas. Desculpe me interromper. Seu nome? David, Davi. Davi de onde é? de Rosario, Argentina. Rosário, Argentina. E você? Elías, Elias de Buenos Aires. Buenos Aires. E no dia que eu gravei esse programa, a Argentina iria jogar com a Suíça. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. E eu encontrei esses simpáticos amigos que vão dar um toque, um charme no programa. Que tal um tango pra gente aí? Pode ser? Pode ser. De Carlos Gardel? De Carlitos Garlet. Qual? Por una cabeza. Um pedaço para nós. Con mucho gusto. Por una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te esconde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está. Espero que você esteja entendendo a proposta desse programa. Trazer para você a palavra de Deus, sem fanatismo, contextualizada, para os dias de hoje, para a vida real, para a vida das ruas e das calçadas. E cada um de nós precisa de um Deus. O Deus que eu preciso, como ele será? Daniel precisava de um Deus que naquele momento domasse leões. Que Deus você precisa? Ele é um só, não é vários, não é 2, 3, 4, 5. É a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra. Muito obrigado. E para a nossa reflexão final do programa,
o Deus que eu preciso, como Ele será? De repente Ele não é aquilo que, sabe, passaram para você de um jeito, às vezes tão errado, do tipo, vai no lugar tal, que lá no lugar tal, todos os seus problemas serão resolvidos. Eu não posso me agredir, eu não posso falar, pregar o que eu não creio. E eu não creio que absolutamente todos os meus problemas na terra serão resolvidos. E esta palavra deste evangelho equilibrado que eu creio, equilibradíssimo, lindo, ele me diz que determinadas situações e problemas estão na minha vida para fazer de mim uma pessoa melhor, mais guerreira, mais corajosa. Eu não creio num Deus que forma covardes. Eu não creio num Deus que forma frouxos. Por isso, amigo e amiga, o Deus que você precisa, como Ele será? Repito em alto, bom e claro som. É o Deus da palavra. É o Deus de perto e de longe, do grande e do pequeno, do rico e do pobre, do famoso e do sem fama, do calmo e do desesperado. O Deus que você precisa, busque-o na palavra dele, calmamente, sem achar que Deus ou que você é uma mercadoria, porque Ele não é e você também não é. Estou gostando da sua companhia. Temos mais até uns domingos só no ar. Acaba o contrato desse programa no último domingo de agosto. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço forte e carinhoso para você, deste homem que não está nesta televisão, neste momento, na sua vida, para encher seu ouvido de coisas que jamais vão acontecer. Na lágrima, Ele é o seu Deus. Na dor, Ele é o seu Deus. No desespero, Ele é o seu Deus. Na agonia e na cova dos leões diários, cotidianos, na sua vida, Ele é o seu Deus. E aqui diretamente da nossa ilha de edição, eu quero homenagear algumas pessoas muito caras para mim. Começo com a minha família. Esta é minha esposa, Cibele Corrêa de Mello. Um beijo, Cibele. Esta é minha querida filha, Fernanda Corrêa de Mello. Um beijo, filha. Esse é meu filho, Paulo Lutero de Mello II. Um beijo, filhão. Meus pais, missionário Manuel de Mello e minha mãe Ruth de Mello, numa viagem, alguns anos atrás, para Jerusalém. Alguns amigos queridos e preciosos. Pastor Joaquim Gonçalves Pires, que foi, durante muitos anos, o meu vice-presidente. Mais do que isso, um apoio, um amparo, um amigo. Pastor Luiz Fernandes Bergamin, presidente da nossa Convenção do Estado de São Paulo. Pastor Ivan Nunes, presidente do nosso Conselho Nacional. E pastor Orlando Silva, também várias vezes presidente do Conselho. E esses três, um tripé de sustento e manutenção da obra de Deus. E aí a Pompeia, gente querida, cenas, aspectos do auditório da igreja, você pode fazer parte, participar conosco num dos cultos de nossa igreja, tá bom? Uma alegria muito grande para mim trazer essas imagens para você. Um abraço de coração, viu? Obrigado por tudo. Já um carinho muito grande da minha parte por você. Pastor Paulo Lutero de Mello, um ministério a serviço do louvor a Deus.